Bom dia. Oséias 11, livro de Oséias, capítulo 11. Quando eu era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Todavia, quanto mais eu chamava meu povo como quem chama seu filho, mais essa gente se afastava da minha pessoa. Eles ofereceram sacrifício aos Balaíns e queimaram incenso diante de imagem de ídolos esculpidos. Contudo, eu ensinei Efraim a andar, eu carreguei no colo, mas eles não entendiam que era minha pessoa quem os curava e zelava por eles. Eu os conduzi com laço de bondade humana e grande amor. Fui eu que lhe tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam arrepender-se. Deus está falando com Israel, tratando Israel como um filho. Você era um filho, era uma criança quando você estava ali preso no Egito, eu chamei, eu tirei, eu trouxe a esta terra, eu trouxe a Canaã, eu cuidei de vocês, eu tratando de vocês. Em todo o tempo, eu estava zelando, curando vocês. Mas vocês me desprezaram, vocês me abandonaram, foram adorar outros ídolos, adorar a imagem, foram oferecer incensos, oferecer louvor a outras imagens e a outros deuses. Falei, vocês não vão voltar para o Egito, mas vou mandar agora vocês para a Síria. Porque vocês se recusam a arrepender-se, vocês se recusam a ver seus erros, vocês se recusam a ver que eu fui um pai, eu estou sendo um pai, eu estou amando vocês e cuidando. Mas vocês resolveram adulterar, resolveram trair, foram buscar outros deuses, foram buscar os Balaíns da vida, foram buscar as imagens da vida. Não é muito diferente de nós, porque o que nós temos, o que nós somos, ou o que seremos, depende de Deus. Mas nós somos ingratos. Nós não reconhecemos esse amor de Deus. Nós não reconhecemos o quanto Ele nos ajuda, o quanto Ele nos dá, o quanto Ele nos protege, o quanto Ele cuida. Nós não reconhecemos. Mas quando Ele nos envia para uma Síria, quando Ele nos envia para a Babilônia, quando Ele nos manda para o cativeiro, para o deserto, aí nós reclamamos, nós queremos até mesmo questioná-los. Queremos questionar. Não aceitamos. Eu vejo pessoas dizendo que estão chateadas com Deus, estão com raiva de Deus, porque Deus permitiu que um filho, uma filha, um irmão, um pai, uma mãe morresse. Ou que acontecesse uma outra coisa qualquer, uma tragédia qualquer. Mas eles não olham para eles mesmos, eles não olham para a desobediência deles. Pessoas vêm reclamar, às vezes, não, pastor, eu estava na igreja, mas Deus permitiu que meu marido me traísse, minha esposa me traísse. Deus permitiu que um filho meu tivesse viciado em drogas, ou qualquer outra coisa, ou se descambasse para o homossexualismo. Mas por quê? Vamos examinar. Assim como esse povo também citava o nome de Deus, só não obedecia. Ofereciam também sacrifício a um monte de outras coisas, ídolos, um monte de imagens. Assim também muitos fazem hoje. Muitos. Aí quando o mal vem, não, por quê? Por quê? Pode ter certeza que nós somos enviados à Síria, nós somos enviados ao cativeiro por nossa culpa. Nós desobedecemos o Senhor e também nós nos recusamos a nos arrepender. Às vezes nós falamos, não, eu sei que eu errei, mas no fundo, nós não nos arrependemos, nós vamos voltar a pecar de novo, vamos para cometer os mesmos erros. Aí não quer que venha o cativeiro. Deus cuida de nós, trata nós como filhos amados, como um pai verdadeiro. Nos protege, nos cura, nos alimenta, nos dá tudo. Mas nós somos rebeldes. Nós o traímos, nós adulteramos. Por isso vamos para o cativeiro. Eis que a espada descerá sobre suas cidades,
destruirão as trancas de suas portas e os devorará nas suas fortalezas. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Embora roguem ao Altíssimo, de maneira alguma me adoram. O povo tem um coração maligno. Tinha, e Deus já sabia e fala. Embora eles citam o nome do Senhor, embora eles falam que eles rogam ao Senhor pedindo alguma coisa, mas eles não adoram em verdade, porque a verdadeira adoração é obediência. Nós vemos hoje os templos lotados, templos que se dizem cristãos. Falo cristão porque tanto católico como evangélico e outras seitas por aí que se dizem, se autodenominam como cristãos, citam o nome do Senhor, mas vivem em desobediência, praticam aquilo que está na palavra dele, que ele condena, eles estão vivendo. É claro que o castigo virá. É claro que o cativeiro virá. Como o Senhor disse, embora eles roguem ao Altíssimo, de maneira alguma adoram. Ah, não, porque eu vou diante de Deus, vou pedir isso, vou pedir aquilo. Isso não é adorar a Deus, não. Adorar é obediência. Adorar em espírito e em verdade. Foi o que Jesus nos disse. Contudo, como posso te abandonar e te entregar nas mãos de outros, ó Israel? Como deixaria te proteger ou te trataria como tratei Admar? Como agiria contigo do mesmo modo como lidei com Zeboim? Eis que o meu coração está comovido, toda a minha compaixão está desperta e voltada para ti. Portanto, não executarei todo o furor da minha ira. Eis que não voltarei a destruir Efraim, porque, portanto, sou Deus e não ser humano, o santo entre vós. Assim não virei com todo o meu zelo e cólera sobre ti. Eles seguirão a Deus, ele bramará como um grande leão, e seus filhos virão correndo e tremendo desde as terras do ocidente. Virão voando do Egito como os pássaros, e da Síria como as pombas. Então eu mesmo estabelecerei em seus lares palavra de Deus, o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, e Judá ainda anda rebelde contra Deus, o Santo fiel. Se Deus fosse agir com ira contra nós, num sopro, nós seríamos destruídos. Ele age em nós pela sua palavra e não por raiva, por ira. Porque se todo mundo fala, não, a ira de Deus, a raiva de Deus, se assim fosse, se Deus despertasse raiva em nós, em questão de segundos desapareceríamos. Mas é pela palavra, é pelo amor que ele tem por nós, é que ele nos pune, nos corrige. A palavra dele fala, não há filho que o pai não corrija. Se está sendo correção, logo não é filho, e sim bastardo. Nós temos que aceitar a correção, mas mudarmos. Nós temos que transformarmos. Viemos a ser verdadeiros cristãos. Oséias capítulo 12. Efraim alimenta-se de brisa, corre atrás do vento oriental o dia todo e multiplica enganos e violência. Estabelece pactos em acordo com a Síria e manda azeite para o Egito. Eis que Deus também tem uma acusação contra Judá, além do que vai castigá-lo Jacó, isto é, o suplantador. Avaliando todas as suas atitudes, o Senhor recompensará Israel segundo as suas obras. Ora, Jacó ainda no ventre da sua mãe segurou o calcanhar de seu irmão a fim de suplantá-lo. Mais tarde, como homem, lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e recebeu a vitória. Chorou e suplicou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus e ali conversou com ele. Sim, Deus, o Senhor dos Exércitos, Deus é o seu nome. Portanto, arrepende-te e volta para Deus. Pratica o bem e a justiça e deposita toda a tua esperança em teu Deus. Como os descendentes de Canaã, mercadores que usam balança enganosa e apreciam a extorsão. Efraim orgulha e exclama, certamente me enriqueci, adquiri para mim grandes propriedades, não encontrarão mal nem pecado algum em mim em todo o meu trabalho. Mas eu sou Deus, o Senhor, teu Deus,
Deus desde a terra do Egito, eis que vos farei voltar e habitar em tendas como nos dias das vossas solenidades, festas fixas. Na época eu mesmo falava aos profetas, dava-lhe muitas visões, e por intermédio deles falava em parábola ao povo. Ó, como Gileade é ímpia, sua gente não tem valor algum. Eles sacrificam bois em Gigal, mas os seus altares são como um monte de pedras depositadas sobre o sulco nos campos arados. Jacó fugiu para a terra de Harã. Israel serviu em troca de uma mulher, por amor a ela trabalhou cuidando de ovelhas. Mas Deus libertou Israel do Egito mediante um profeta que zelou e cuidou do seu povo. Efraim com seus pecados amargamente inflamou a ira do Senhor, e por isso Deus fará cair sobre ele a culpa de todo o sangue que derramou e ainda os abandonará, pagando assim o desprezo que deles recebeu. Deus traz a memória, falando desde a história de Jacó, que Jacó, a tradução seria suplantador, e Jacó é Israel. Deus mudou o nome. Quem conhece a história, nós já lemos sobre isso. Quando Deus mudou, não falou, tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Foi quando Jacó, então, lutou com o anjo do Senhor. Aí falou, não, tu chamarás a partir de agora Israel. Deus lembra que antes do nascimento, Jacó e seu irmão, ainda no ventre, querendo nascer, Jacó segurou no pé, no calcanhar do irmão, para tentar nascer primeiro. Então Deus mostrou tudo aquilo, foi sinais de Deus, até a vinda. E agora esse povo, esse Jacó, esse povo de Deus, que a tradução de Israel quer dizer povo de Deus. Ou seja, Deus mudou o nome de suplantador para povo dele. E este povo, que é a origem de todo aquele povo que estava no Egito, que veio, que Deus o resgatou, tirou lá da escravidão, colocou lá nessas terras. Esse povo que sempre recebeu cuidado de Deus. Como Deus fala através de um profeta que foi Moisés, libertou eles do cativo. E eles agora não obedecem ao Senhor. Eles são ingratos. Eles não reconhecem Deus. Falam de boca, mas estão adorando outros deuses, estão adorando qualquer coisa. Eles têm feito tudo para provocar a ira de Deus. Isso sim. Não é diferente de agora, onde nós vemos aí nos tempos as pessoas se auto-intitulam crentes, cristãos, evangélicos e outras, mas só de boca, continuam no pecado, no erro. Hoje é uma vergonha, nós encontramos todo tipo de pecado no interior dos templos, até mesmo nos altares. Nós vemos pessoas fazendo o que não presta, mas não sabem que Deus um dia nos libertou. Jesus veio para morrer, para nos libertar de todos os erros, todo o nosso pecado. Mas nós esquecemos disso e nós voltamos ao pecado. Nós voltamos à lama, à sujeira. Nós desprezamos o Senhor. Nós desprezamos o sacrifício da cruz. Nós desprezamos Jesus. E acha que isso iria ficar sem punição? Com certeza que não. Pagaremos um alto preço. Efraim, com seus pecados amargamente, inflamou a ira do Senhor, e por isso Deus fará cair sobre ele a culpa de todo o sangue que derramou, e ainda os abandonará, pagando assim o desprezo que dele recebeu. Oséias capítulo 13. Quando falava Efraim, havia tremor, todos respeitavam, ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado por causa da sua adoração a Baal. Desde então começou a perecer. Hoje pecam cada vez mais. Com sua prata, moldam ídolos de metal para si, imagem elaborada com arte e muita inteligência. Todas obras de exímios artesãos chegam a conclamar, oferecer sacrifício a esses deuses e ainda beijam seus ídolos inúteis, feitos em forma de bezerros. Por esse motivo, eis que serão como a neblina da manhã, como orvalho que cedo evapora, como a palha que se lança da ira, e o vento carrega como a fumaça que sai pela chaminé e logo se dissipa.
Mas eu sou Deus, o teu Deus, Deus desde a terra do Egito. Portanto, não adorarão nenhum outro Deus além da minha pessoa. Não há nenhum outro Salvador. Eu zelei e eu cuidei de vós no tempo do deserto, naquela terra árida e calorenta. Quando eu os alimentava, se fartavam, e depois de satisfeitos tornaram-se arrogantes no coração, e em consequência me desprezaram. Por isso serei para eles como um grande leão, um leopardo feroz. Ficarei espreita junto ao caminho. Serei como uma ursa de quem tirar os filhotes. Eu os atacarei com fúria selvagem e os retalharei. Como um leão esfomeado, eu os devorarei. Como um animal selvagem, os farei em pedaços. Eis que foste destruído, ó Israel. Quem poderá vir em teu socorro? Quem te ajudará? Onde está, pois, o teu rei para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízos, os quais rogaste? Dá-me um rei e príncipes que governem. Sendo assim, dei-te um rei em meio à minha ira e tirei-o da minha indignação, na minha indignação. A malignidade de Efraim está toda devidamente calculada e o seu pecado registrado. Dores como a da mulher em trabalho de partos te sobrevirão. É uma criança insensata e negligente, pois quando chega a hora se recusa a sair do abrigo, do ventre e enfrentar a luz. Contudo, eu mesmo os redimirei do poder do Sheol, da sepultura. Eu os resgatarei da morte eterna. Onde estão, ó morte, os teus flagelos e castigo? O Sheol, o mundo dos mortos, onde está a tua destruição? Eis que agirei sem compaixão nem misericórdia. Mesmo que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento oriental, o siroco do leste, o vento de Deus que sobe queimando do deserto, e seus poços secarão, suas fontes se estancarão, todos os teus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará sua culpa, porquanto se rebelou contra o seu Deus. Tombarão todos a fio de espada, seus filhinhos serão partidos em pedaços, e suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Deus promete castigo. Deus promete, não, eu vou fazer, eu vou destruir. Aquele povo, Israel, os hebreus, que Deus cuidou deles, deu condições, trouxe para uma terra boa, uma terra rica. Eles cresceram financeiramente, prosperaram. Mas o que eles receberam de Deus, eles usou para adorar outros deuses. Usou o dinheiro, o ouro que Deus tinha dado para fazer imagem e está adorando esses deuses. Usou o que Deus deu para eles para queimar incenso, oferecer sacrifícios a outros deuses. Uma palavra, e ainda eles ofereceram sacrifício a esses deuses e ainda beijam seus ídolos inúteis. Ainda ontem eu falei, eu volto a repetir, não consigo entender a religião católica, onde os homens ficam anos estudando, fazendo seminário, e dizem que a Bíblia eles conhecem, mas fazem ao contrário. Incentiva o povo a adorar a imagem. Eles criam imagem. A religião católica faz a imagem, levantam santos e santas. Tempo em tempo levanta mesmo essa santa, aquele outro, sendo que não existe, nós só temos o Senhor. Santos são todos nós que temos que viver em santidade, mas não para receber adoração. Não é porque alguém era bom, fez alguma coisa aqui, morreu que virou santo, não. E nós temos lá o Papa, tem o pessoal do Vaticano que sempre estão levantando santos e santas. O povo pega as imagens, beijam. Tem mais todo tipo de gesso, de ouro, de ferro, de madeira, de bronze, de barro. Eles acreditam nisso e desprezam Deus. Eu digo desprezam porque se realmente amassem e não desprezassem, eles obedeciam. Falam que ama a Deus, só que na mesma Bíblia que eles aprenderam que tem que amar ao Senhor, eles aprenderam que não pode adorar a imagem, mas eles temem adorar. Pegaram um pedaço de barro de uma imagem que acharam um pedaço lá na Aparecida, lá no Rio Aparecida,
Acharam um pedaço de um lado, a cabeça mais embaixo, emendaram e transformaram aquilo lá na famosa Nossa Senhora Aparecida, que é a protetora. Criaram ali uma cidade turística. E o povo todo adora, venera. E eu não sei quem é Aparecida na Bíblia. Na Bíblia não tem. A Aparecida é mãe de Jesus. Não, que eu conheço, a Bíblia fala que era Maria. Mesmo assim, Maria não pode ser adorada. Jesus, quando ele estava vivo, estava em carne. Ele não deixou, ele não permitiu que ninguém adorasse a Maria. Várias vezes ele deixou bem claro. E agora depois eles fazem isso, citam o nome de Deus, como aqueles citavam. Ah, não, Deus, é meu Deus, mas estão fazendo o que é errado, estão adorando outros deuses. Aí nós acham que vão ficar sem castigo? Acha que não vão padecer? Que não é pior dos hipócritas, não vão enfrentar a morte eterna? Estou enganado. Vamos olhar o que é que nós estamos fazendo. Falar o nome de Deus é muito fácil. Citar o nome de Deus é fácil. Falar que ama Deus, ama Jesus é fácil. Mas a única maneira que ele recebe o nosso amor é pela obediência. Oséias capítulo 14. Volta, ó Israel. Volta para Deus, teu Deus. Deus, o povo de Israel. Afinal foram os teus próprios pecados que causaram a tua queda. Agora preparai, pois, o que vai dizer, e retornai para Deus, e rogai-lhe. Perdoa toda a nossa maldade, todos os nossos pecados, e mediante teu amor misericordioso, aceita a nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer o sacrifício dos nossos lábios com os novilhos. A Assíria não nos salvará, não mais montaremos cavalos de guerra, e jamais cultuaremos as obras das nossas próprias mãos, dizendo, Tu és o nosso Deus. Porquanto tu, ó Deus, nosso Deus, és compassivo e cuidas do órfão e de todos os necessitados. Eis que eu curarei a sua infidelidade e os amarei de todo o meu coração, porque a minha ira já se retirou de sobre eles. Serei, portanto, como orvalho para Israel. Ele haverá de florescer como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Seus ramos crescerão, seu esplendor será como de uma oliveira, e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam em segurança, à sua sombra retornarão. Renascerão como trigo, e florescerão como a videira. E o renome de Israel será como do vinho do Líbano. Ó Efraim, o que tenho eu com os ídolos? Eis que te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Deus chama o povo ao arrependimento, só arrepende, volta, se arrepende, abandona o erro, abandona o pecado, que eu vos perdoarei e voltarei a cuidar de vocês. Aí vocês não vão mais padecer, mas tem que ter o arrependimento. Ele falou com Israel, ele fala com nós. Nós temos que aprender a nos arrependermos. Nós temos que abandonar os pecados, abandonar a religiosidade, abandonar a hipocrisia e voltar-se para o Senhor. E arrependimento não é só citar o nome de Deus, não. É viver como cristão. É ser discípulo de Jesus. É praticar o Evangelho. Aí sim o Senhor nos perdoa e cuida de nós novamente. Ele sara a nossa terra. Depende de nós, não é do Senhor, não. A nossa vida, a maneira como nós vamos viver aqui, depende exclusivamente de nós. Não de Deus mais. Quem é sábio e tem entendimento, todo aquele que considera a minha palavra, quem tem discernimento e bom senso, aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho de Deus é a verdade, e os justos andam nele, mas os ímpios e transgressores tropeçarão e cairão. Esse é o último versículo do livro de Oséias. O último livro, o Oséias termina no capítulo 14, no versículo 9. Repetindo o versículo. Quem é sábio e tem entendimento? Todo aquele que considera a minha palavra. Quem tem discernimento e bom senso? Aqueles que dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho de Deus é a verdade,
e os justos andam nele, mas os ímpios e transgressores tropeçarão e cairão. Nós encerramos o livro de Oséias. Encerramos aqui no capítulo 14, que é o último. Amanhã, querendo Deus, nós vamos estar iniciando o livro de Joel. É também considerado um dos profetas menores, porque não sei por que carga d'água. O povo só fala os profetas maiores como Ezequiel, Isaías e Jeremias. Mas Joel fala muito conosco, depois temos Amós. Estamos caminhando aqui então para o final já da leitura do Antigo Testamento. Dentro de algumas semanas estaremos encerrando. A partir daí nós veremos como vamos fazer, né? Todas as nossas dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Aqui está a resposta. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.